Eu não vi fantasmas. Não eram sombras que atravessavam paredes ou vozes que sussurravam em porões vazios. O sobrenatural da ditadura era mais sutil e, por isso, muito mais aterrorizante. Era uma presença, um peso no ar. Algo que se instalou no país como uma névoa espessa e invisível, que entrava pela fresta da porta, que você respirava sem saber. Era o medo materializado. E o pior era que esse mal tinha endereço, tinha farda, e tinha um nome que a gente só usava pronunciar baixinho, entre quatro paredes: os milicos. Este relato é sobre aquele tempo, sobre o que vivemos e, principalmente, sobre o que sentimos. Uma sensação de que, além dos tanques nas ruas e dos gritos nos porões, havia algo mais antigo, mais sombrio, pairando sobre nós. Algo que os próprios milicos, em sua arrogância, podem ter invocado sem querer. Tudo começou com um rompimento. Não foi só o rompimento da democracia em 1º de abril de 1964. Foi um rompimento de uma promessa. A promessa de um país jovem, cheio de bossa nova e arquitetura ousada, que de repente foi interrompida por um golpe de Estado. Os militares chamaram de revolução. Nós, que ficamos do lado de fora dos quartéis, sabíamos o que era: um golpe. Ponto. E aí, a névoa desceu. O ato institucional número 1, o AI-1, foi a primeira materialização concreta desse mal. Cassações, suspensão de direitos políticos. Era a lei da força, substituindo a força da lei. Mas o verdadeiro pesadelo começou com o AI-5, em 1968. A partir daquele dezembro, o país mergulhou de vez na escuridão. O Congresso foi fechado, habeas corpus para crimes políticos foi suspenso. A tortura, que já existia, virou política de Estado. E é aqui que a história oficial para, e a minha memória, a memória de quem sentiu o país ficar doente, começa. Meu tio, jornalista, sumiu por 72 horas em 1970. Quando voltou, não era mais o mesmo. Ele não falava dos choques, dos pau de arara. Ele falava de algo que os agentes do DOPS comentavam entre si, meio como uma lenda, meio como um aviso. Eles chamavam de a frieza do poder. Diziam que, nos porões onde a tortura acontecia, lugares como o DOI-CODE em São Paulo, o centro da treva, havia um frio que não era natural. Um frio de câmara frigorífica, mesmo no auge do verão. Os prisioneiros tremiam não só de dor, mas de um gelo que parecia vir de dentro dos ossos. E os torturadores mudavam. Meu tio jurava que um dos homens que o interrogou tinha os olhos completamente vazios. Não era crueldade, era uma ausência. Como se algo tivesse sugado deles qualquer traço de humanidade, deixando apenas a obediência cega e o prazer pelo poder alheio. Será que o ato de torturar, de quebrar sistematicamente um ser humano, pode abrir uma porta para algo? Algo que se alimenta do medo e do sofrimento. Os relatos se espalhavam. De presos políticos que ouviam sussurros em celas solitárias, sussurros que não eram dos guardas. De sombras que se moviam no canto do olho, sempre acompanhadas daquele frio penetrante. O mais sinistro é que isso ecoava nos próprios arquivos da repressão. O projeto de construção de uma pátria grande, supostamente cristã, era manchado por uma prática que era a antítese de qualquer ensino religioso. Era como se, ao vestir a farda e abraçar a ideia de que o fim justifica os meios, aqueles homens tivessem feito um pacto. Um pacto com uma entidade muito antiga, a própria sombra do autoritarismo. E essa sombra não queria apenas controlar o país. Ela queria se alimentar dele. A censura não era só sobre esconder notícias, era sobre sufocar a alma criativa do Brasil. A delação premiada não era só sobre prender opositores. Era sobre corroer a confiança entre vizinhos, entre amigos, dentro das próprias famílias. Era um mal que agia em nível espiritual, criando um país de portas trancadas e corações gelados. O auge desse sentimento doentio foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. A farsa do suicídio foi tão grotesca, tão desumana, que funcionou como um choque de realidade para muitos. A missa ecumênica na Catedral da Sé foi um grito coletivo contra aquela névoa.
Foi quando a sociedade começou a lutar não só contra os milicos de carne e osso, mas contra a entidade sombria que eles haviam trazido consigo. A abertura política, a anistia, foi um processo lento de exorcismo. Foi como se, aos poucos, fossemos abrindo as janelas de um porão úmido há 20 anos, deixando a luz e o ar fresco entrarem. Mas entidades como essa nunca vão embora completamente. Elas ficam adormecidas, esperando. E é por isso que eu conto essa história hoje. Não é só uma memória triste. É um alerta. Um aviso sobrenatural de um passado que não tão distante assim. Porque aquele mal, a frieza do poder, a sombra do autoritarismo, ainda está por aí. Ela não usa mais uma farda específica, mas sussurra nos ouvidos daqueles que acham que a solução para os problemas está no grito, na força bruta, no alguém tem que botar ordem nisso tudo. Ela se alimenta da polarização, da desinformação, do desejo por um salvador da pátria que prometa acabar com a complexidade da democracia através de um simples e violento atalho. Quando você ouvir alguém menosprezar o Congresso, o STF, a imprensa livre, quando vir discursos que glorificam torturadores ou distorcem a história, quando perceber que o debate está sendo substituído pela ameaça, é ela. É a mesma névoa, o mesmo frio, tentando encontrar uma brecha para voltar. A ditadura militar não foi um erro. Foi um crime. Um crime que deixou marcas profundas em milhares de famílias e uma assombração no espírito da nossa nação. A única maneira de manter essa assombração longe é com luz. Luz da memória. Luz da verdade. Luz da educação. Não podemos nunca, jamais, esquecer o gosto amargo daqueles anos de chumbo. Lembrar o que aconteceu no DOI-CODE, na Casa da Morte, nas celas do DOPS, não é revanchismo. É profilaxia espiritual. É garantir que a próxima geração reconheça os sinais da névoa antes que ela se feche novamente sobre nós. O título desse podcast é Malditos Milicos. E que fiquem malditos na história mesmo. Que seu legado de horror seja sempre lembrado não como uma solução, mas como o pesadelo que foi. Para que nós, e os que vierem depois de nós, possamos dizer, com todas as forças: nunca mais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.